ele não tem muita responsabilidade, ele acha que ele nunca vai ficar velho, ele acha que ele nunca pode existir a possibilidade dele morrer. É por isso que cada vez mais nós temos visto a juventude morrendo mais cedo, devido à irresponsabilidade, devido a essa falta de compromisso. E quando nós olhamos para dentro da nossa igreja, nós temos essa mesma visão muitas vezes dos nossos jovens. Nós não damos crédito, nós não exigimos dele muitas vezes responsabilidade. Muitas vezes nós não damos o devido crédito. Às vezes Deus está usando um jovem dentro da nossa igreja para falar, e às vezes a gente não dá crédito. O que esse camarada quer falar para mim? Ele não viveu ainda o que eu vivi, ele não tem as experiências que eu tenho. E o fato é que os jovens ele é olhado de uma forma diferente. Muitos dizem que os jovens é o futuro da igreja. Mas essas pessoas que dizem isso, elas estão equivocadas. Porque o jovem é o agora. É o seu vigor, é a sua força. É agora. A nossa juventude é o agora da igreja, não é o futuro. Mas infelizmente, muitas vezes a nossa liderança não vê dessa mesma forma. Os nossos pastores, os nossos líderes não apoiam devidamente a nossa juventude. Não dão o devido crédito ao vigor ou à força que os nossos jovens têm. Mas não era assim que o apóstolo Paulo via na juventude. Não era essa forma que o apóstolo Paulo enxergava nos jovens daquela época. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola, ele direciona ela para a igreja de Éfeso, cujo remetente é Timóteo. E ele começa ali a falar algumas coisas, dando algumas instruções a Timóteo acerca de como ele deveria agir ali naquela igreja. Um jovem cuidando de uma igreja com uma responsabilidade da qual muitos de hoje não daria. Muitos pastores e líderes hoje não daria para o jovem, mas o apóstolo Paulo, vendo o potencial daquele jovem, vendo o seu testemunho, apostou nele, colocou ele como líder daquela igreja. Então agora ele manda essa carta e ele passa agora algumas instruções para Timóteo. O tema principal dessa carta, queridos, o apóstolo Paulo ele mostra, ele fala muito a respeito de Timóteo combater os falsos ensinos que estavam se adentrando dentro daquela igreja. Talvez por conta de aqueles líderes ou aqueles membros daquela igreja não está dando o devido crédito àquilo que Timóteo pregava, aquilo que Timóteo ensinava. Então o apóstolo Paulo direciona essa carta e fala para Timóteo: se opõe aos falsos mestres, se opõe àqueles que têm tentado distorcer a doutrina da qual eu tenho te ensinado. E aí o apóstolo Paulo então, no capítulo 4, ele começa a dar essas orientações para Timóteo, se opor aos falsos mestres. O ascetismo, ou o asceticismo havia crescido muito dentro da igreja de Éfeso. O que é isso? É uma filosofia da qual se realizava certas práticas, inclusive eles queriam proibir o casamento, dizendo que o casamento não era a bênção do Senhor. Se você for ler o início desse capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo falando disso, que por causa desses falsos ensinamentos eles queriam chegar ao absurdo de proibir inclusive o casamento. Uma filosofia de vida na qual se realizava certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Isso estava crescendo. Talvez, como eu já falei aqui, porque eles não estavam dando devido crédito a Timóteo. Mas o apóstolo Paulo então, confiando em Timóteo, manda essa carta para demonstrar a autoridade da qual Timóteo tinha sobre aquela igreja. Nada melhor do que o próprio apóstolo Paulo para dizer: ei Timóteo, eu te levantei aí, o Senhor te levantou, eu te coloquei como líder desse lugar. Por isso se opõe a eles. Se opõe a eles. Mas quem era Timóteo? A gente está falando Timóteo, mas quem era então Timóteo? Timóteo, para vocês terem uma ideia, ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele era um jovem de 30 anos. Por isso, queridos, você aí que tem entre 40 e 50 anos,
muita calma nessa hora, porque a juventude para o judeu, a juventude para os orientais naquele período era diferente da nossa. Juventude para eles era até mais ou menos chegando à casa dos 50 anos. Então se você está nesse meio aí, fique tranquilo, porque essa palavra é para você também. Fique tranquilo. Meu pai já deu um glória ali atrás, já falou um mistério. Porque às vezes a gente olha uma palavra jovem e a gente vem na nossa cabeça 17, 18 anos, não. Quando Salomão ele diz lá no finalzinho do capítulo de Eclesiastes, lá no finalzinho do livro, ele diz: ei, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele está falando aí, esse período dos 40, dos 20 aos 50 anos, onde você ainda tem vigor. E eu confesso, queridos, que meu pai dá um baile em mim de 50 a 0. O velhinho faz uns negócios que eu não faço, não. Ele consegue pegar assim a ponta do pé, assim, não vai de jeito nenhum, travado. Mas o fato é que essa palavra é para todos vocês nessa noite, não é só para os jovens. Então, não rejeita não. Toma essa porção que o Senhor vai falar com você nessa noite. Timóteo, então, ele tinha aproximadamente 30 e poucos anos. Ele era natural de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. O interessante é que seu pai era gentil, seu pai era ímpio, seu pai não servia ao Senhor. Então, jovens, se os seus pais não servem ao Senhor, fique tranquilo. O Senhor chamou você. Aleluia. O Senhor pode usar a sua vida para trazer eles, mas tenha você o seu compromisso com o Senhor. Então, Timóteo, apesar do pai dele não ser crente, a sua mãe era e dava um bom exemplo. Então, provavelmente, Timóteo conheceu a Cristo por causa da sua mãe, da sua avó Lloyd, porque eles ouviram a mensagem do apóstolo Paulo e, influenciados, eles se renderam a Cristo. E muito provavelmente, porque quando o apóstolo Paulo passou a primeira vez ali por essa região, Timóteo ainda era jovem mesmo, de 16, 17 anos. E ele havia sido instruído desde a infância nas escrituras judaicas. Timóteo era um religioso, ele conhecia Deus, ele conhecia as leis do Senhor. E provavelmente, como eu já disse, ele se converteu por causa da influência da sua mãe e da sua avó. E Atos capítulo 16 vai dizer que Timóteo ele dava um bom testemunho. Mesmo já sendo jovem, ele era um menino que dava um bom testemunho. Então, diante de uma igreja onde havia pessoas muito mais velhas do que ele, Timóteo estava ali sofrendo retalhas por causa da sua juventude, por causa de uma sociedade onde olhava para o jovem e não dava crédito. E nos nossos dias hoje não tem sido diferente. Sabendo então que muitos poderiam subestimar a liderança de Timóteo, então é que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E ele começa, depois de dar essas orientações acerca de como ele deveria conduzir a igreja e os falsos ensinamentos, ele passa agora no verso 12 a falar para Timóteo algumas coisas, orientações pessoais, orientações das quais Timóteo deveria fazer e ser como cristão, para que as pessoas pudessem olhar para ele e tê-lo como exemplo. Então ele começa o versículo que nós acabamos de ler dizendo: ninguém subestime ou ninguém menospreze ou despreze a sua juventude. O fato dele ser jovem fazia com que ele tivesse um impedimento de ministrar talvez com uma certa autoridade. Mas para contrabalancear essa desvantagem da sua juventude, essa sua desvantagem de as pessoas olhar para ele e talvez não dar o devido crédito por causa da sua idade, é que Paulo convoca ele a se tornar um padrão para os fiéis. E é interessante que ele fala assim: ninguém menospreze a sua juventude, mas antes ser um exemplo. E essa palavra aqui é muito importante, queridos, para aquilo que o apóstolo Paulo quer falar para Timóteo. Porque essa palavra grega significa typos, uma palavra chamada typos, exemplo. E o typos nada mais é do que, literalmente dizendo, uma cópia. O Paulo estava dizendo assim para Timóteo: Timóteo, você deve ser um typos a ponto de replicar isso a outras pessoas. O que se aproxima hoje, queridos, de uma máquina de tirar cópias mesmo. Timóteo devia ser um exemplo a ponto de ele poder, as pessoas olhar para ele
e ele conseguir replicar isso para as pessoas. E desde pequenos, queridos, é interessante que quando nós falamos de copiar, desde pequenos a gente aprende, principalmente na escola, que copiar é uma coisa ruim. Que copiar não é bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No reino do Senhor, a gente aprende copiando, queridos. Nós aprendemos copiando. Desde pequeno nós aprendemos com exemplos. Eu vejo meu filho e ele faz coisas das quais ele vê eu fazendo. Sejam elas boas ou ruins. Mas o fato é que eu e você nós aprendemos assim. Nós aprendemos copiando. Então ser um exemplo, queridos, é uma palavra fundamental nesse texto e na teologia de Paulo. Pois ele buscou ser um exemplo do qual ninguém pudesse acusá-lo. O próprio apóstolo Paulo diz que ele era um exemplo a ponto das pessoas olhar e falar: não, eu não tenho o que falar. Ele diz que ele era uma carta aberta, lida por todas. Ninguém poderia dizer para ele: não, Paulo, tem alguma coisa errada aí com você. Paulo, ó, você não deve agir assim. Não, ele foi um exemplo. E é interessante que quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1, ele vai dizer: ei, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E copiar, queridos, nada mais é do que imitar. É a ideia do meniotai, do grego. De imitar mesmo, de você copiar alguém. Então o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa ideia de que as pessoas deveriam copiar bons exemplos. De ser exemplos a ponto das pessoas copiarem os seus exemplos. Pois ele mesmo diz: pode me copiar, porque eu estou copiando a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não pede para os mais velhos serem exemplos. Não que ele não desse essa orientação, mas nesse momento ele está pedindo para um jovem: jovem, independente da sua idade, você deve ser um exemplo. Você tem que ser um exemplo. O problema, queridos, é que muitas vezes nós somos carentes de exemplos. Os nossos jovens não têm muitas vezes exemplos bons de liderança, de pastoreio, muitos exemplos dentro do seu lar. Nós somos carentes de exemplos, queridos. Nós temos que olhar para pessoas e nos espelhar. Esses tempos atrás eu estava comentando lá na igreja que quando eu era mais novo assim, eu tinha admiração pelo meu pastor. Eu olhava para o meu pastor assim, eu falava: meu, eu quero pregar igualzinho esse camarada. Na época, pastor Geraldo, né, infelizmente hoje nem nos caminhos do Senhor ele está, irmão. É muito triste isso. Mas eu admirava ele. Eu falava: Senhor, eu quero pregar assim. Eu não sei quais têm sido os seus exemplos, queridos, mas eu quero te dizer que você deve ser um exemplo. Você deve ser alguém onde as pessoas olham e falam: meu, eu quero servir o Senhor como aquela pessoa ali, ó. Eu quero ser um homem de oração e um homem de palavra como o pastor Mauro, como o nosso pastor, me fugiu até o nome, misericórdia, pastor Jaime. Memória de ovelhas, irmão. Nós somos carentes de pessoas para seguir exemplos, queridos. Exemplos bons, não aqueles exemplos cujas pessoas lá no mundo olham e falam: ser crente igual aquele? Quero não. Ser crente igual aquele da televisão que só sabe pedir dinheiro? Quero não. O mundo precisa ver exemplos de verdadeiros cristãos, queridos. Jovens verdadeiros comprometidos com a palavra do Senhor, que não negociam a palavra do Senhor, que não negociam os seus princípios, queridos. E é por isso que é interessante que quando Lucas ele inicia o capítulo de Atos, o primeiro capítulo, ele vai dizer que ele começa a escrever as coisas para Teófilo acerca daquilo que Jesus começou a fazer. Olha que interessante, eu não sei se você já parou para prestar atenção nesse capítulo. Lucas ele não começa falando que Jesus começou a ensinar. Ele não começa falando que Jesus começou mandando. Não. Jesus começou fazendo, queridos. Exemplo. Depois você ensina. Por isso que eu sempre, quando eu vou falar desse início do capítulo de Atos, eu sempre falo: primeiro você faz, primeiro você depois você quer ensinar aos outros. Percebe a importância do exemplo?
E é por isso que o apóstolo Paulo, ele convoca mesmo a Timóteo e fala: Timóteo, seu exemplo. Mas um exemplo no quê? Um exemplo ruim, um exemplo do qual ninguém quer ser seguido? Não, um exemplo do qual as pessoas olhem e desejem ser seguido. O exemplo do qual transmita as verdades do Evangelho. E é por isso que ele começa a falar de algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele destaca aqui 5 esferas das quais um verdadeiro cristão deve possuir. Um verdadeiro jovem, um idoso, o que quer que seja, um cristão verdadeiro tem que possuir essas 5 características, queridos, de exemplo. As 2 primeiras, o apóstolo Paulo, ele vai tratar especificamente da esfera externa, ou seja, ele vai falar sobre 2 características externas, onde é visível para nós. E as 3 últimas ele vai falar do interior do homem, que consequentemente reflete externamente. E ele começa a falar a primeira coisa, e a primeira coisa que ele tem que ser um exemplo, você e eu tem que ser um exemplo, queridos, é na palavra e no comportamento. E a palavra aqui, queridos, não é no manejar as escrituras, não, é no falar mesmo. A palavra está relacionada com a nossa maneira de falar, a nossa conversação diária, aquilo que eu e você fala, aquilo que eu e você conversa. É interessante que o próprio Cristo vai dizer que lá no capítulo 12, no verso 34, na parte B, que a nossa boca ela fala do que o coração está cheio. Jovem, se você quer ser um exemplo, você tem que começar pela sua palavra, aquilo que você fala. Será que quando você está perto daqueles seus colegas de escola, de trabalho, eles ouvem de você palavras sadias, palavras das quais eles possam olhar e falar: meu, esse menino, ele é diferente. E quando eu digo aqui palavras, queridos, eu não estou falando que uma boa eloquência, deixar ou não de falar gírias, não é isso que eu estou dizendo. Até porque, queridos, se você estudar o português, se você fizer uma faculdade, se você ler bastante, você vai ter bastante vocabulário para poder falar. Mas não é isso que eu estou querendo dizer, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas é exatamente naquilo que você fala para os outros, no sentido de, são coisas boas ou são coisas ruins? São só palavras bonitas ou são palavras de vida, queridos? São palavras que quando as pessoas estão perto de vocês, elas se enchem de alegria, elas percebem que tem algo diferente e muitas vezes elas até se constrangem naquilo que você fala. Porque você demonstra uma certa maturidade espiritual, você demonstra uma cosmovisão diferente acerca das coisas desse mundo, seja na política, seja na escola, no ensino. Queridos, não tem como. Se você é um cristão verdadeiro, não tem como a sua palavra ser uma palavra de baixo calão, né? Falar palavrão mesmo. Se sua boca só profere palavras de maldição, não tem como as pessoas dar crédito a você, porque a tua palavra condena aquilo que o seu coração está cheio, queridos. Mas é interessante que não basta a sua palavra, é o comportamento também. O apóstolo Paulo fala para ele: seja exemplo na palavra e no comportamento. João Calvino vai dizer que ao mesmo tempo que ele admoesta o próprio Timóteo a suprir o que lhe faltava em função da idade, ou seja, ele está dando algumas orientações, né, por causa da desvantagem da idade do Timóteo, né, muitas vezes as pessoas olharem e não ter a devida atenção para ele, mas ele diz que mediante a seriedade do seu comportamento, é como se ele dissesse assim para Timóteo: ser prudente, para que conquiste pela seriedade do seu comportamento muito respeito à tua juventude, a qual de outro modo tenderiam a granjear-te desprezo e não deixar nenhum resquício de tua autoridade. Olha que forte isso, irmão. João Calvino interpreta isso que o apóstolo Paulo está dizendo da seguinte questão: é o seu comportamento que vai mostrar a tua autoridade. As pessoas vão olhar e vão ver que você age diferente, que você não é aquele que se assenta na roda de escarnecedores. E o que é isso? Que quando você está na escola, você se reúne com os seus colegas para poder falar besteira, falar de mulher, falar de, enfim, de coisas que não agradam ao Senhor,
de quando você está lá no seu trabalho. Irmãos, infelizmente eu trabalho com alguns cristãos lá na minha empresa. E muitas vezes não é por santarrismo não, eu saio de perto porque eu fico constrangido com determinados assuntos que eles tratam. E se dizem cristãos, queridos. Se dizem servos do Senhor. Palavrão é quase vírgula. Besteira, meu Deus. Que a sua palavra e as suas atitudes sejam um exemplo. Para que independente da sua idade, as pessoas possam olhar com você e te ver como um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Ver que de fato você vive aquilo que você prega. Que de fato aquilo que você diz, aquela transformação de vida que muitas vezes você prega, que Jesus pode fazer, que elas possam olhar o seu linguajar e o seu comportamento e olhar, realmente mudou. Realmente é diferente. Não é mais a mesma coisa. Ele já não fala mais aquelas besteiras, ele já não fica mais com piadinha. O seu comportamento agora é outro, porque quando ele vê esse tipo de situação, ele se esquiva, ele sai, ou ele chama atenção muitas vezes. Tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim, o seu comportamento tem que ser exemplo. E se Timóteo quisesse conquistar uma liderança de autoridade, uma liderança da qual Deus o constituiu, ele tinha que ser um exemplo na palavra e no comportamento, no agir com seus irmãos. Mas não para por aí, queridos. O apóstolo Paulo também orienta ele a ser um exemplo no amor e na fé. O amor, queridos, ele é a linha mestra para toda a conduta cristã. Porque sem amor não adianta. O mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 13 de Coríntios que ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vai valer. Ainda que você fale língua dos anjos, língua dos remantocantas, o que for, se você não tiver amor, queridos, não vai valer de nada. Então o amor ele é a chave de uma conduta cristã. Paulo orienta inclusive a Timóteo a amar, a demonstrar amor por aqueles que ele liderava. Se você for ver o capítulo 5 dessa mesma carta, Paulo orienta ele a amar aqueles que são mais velhos como se fossem o seu pai. Por isso, jovem, respeita aquele que é mais velho. Respeita, tenha admiração, tenha carinho. Irmãos, eu confesso que eu gosto de sentar com os velhinhos. No ministério que a gente tem congregado lá, tem alguns pastores já mais velhos, mais experientes, os camaradas que só de ministério tem mais idade do que eu. É tão gostoso sentar com esse povo velho. A Bíblia diz, queridos, que é nas cãs, é nos cabelos brancos que há sabedoria. Por isso, jovem, procure andar também com pessoas mais velhas, pessoas que vão, de certa forma, trazer coisas boas, experiências boas com você, experiências das quais ele já teve com o Senhor, das quais ele já vivenciou. E o apóstolo Paulo fala para ele: você tem que amar essas pessoas como seus pais, como se fosse seu pai. E os mais novos como se fosse irmão. Então percebe que o amor ele é o que conduz a vida cristã, querido. Sem amor a gente não faz nada. Sem amor as nossas palavras são inválidas, porque elas não demonstram de fato aquilo que nós sentimos e demonstramos. Não tem como, queridos. Não tem como. Sem amor nada pode acontecer. Não dá. Sem amor ainda que você faça barulho, de nada vale. Até porque o apóstolo Paulo termina o capítulo 13 dizendo assim: ei, tudo isso aí vai passar, mas vai permanecer o amor, a fé e a esperança. Então, sem amor, queridos, não adianta eu e você falar: nós amamos a Deus, nós queremos, mas a nossa fala, o nosso comportamento não demonstra isso. É mentiroso o nosso amor. Palavras sem amor convence tão pouco como fé sem obras. Palavras sem amor convence tão pouco quanto fé sem obras. Somente o amor confere as palavras verdadeiras.
É através do amor, do amar a Deus em primeiro lugar e depois ao nosso próximo, é que nós podemos demonstrar de fato que nós servimos ao Senhor e que através do amor demonstrado pelo seu Filho na cruz, Ele nos chama para que nós possamos amar a outros também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Seja um exemplo no amor. E quando eu digo que é para você ser um exemplo no amor, não é só para você amar aqueles que te amam. Porque o próprio Cristo, Ele diz que isso é muito fácil, isso os ímpios conseguem fazer. Percebe que por mais ruim que o nosso mundo esteja caminhando, ainda é possível pais amar os seus filhos, homens amar as suas esposas e vice-versa. Porque há uma reciprocidade. Mas o amor do qual o Senhor, num primeiro momento, nos resgatou, esse mesmo amor nos leva a amar inclusive aquele que nos persegue, aquele que nos odeia, aquele que nos fala palavras injúrias contra nós. Amor, queridos. E amor não é um mero sentimento, não. Ai, quando eu sentir no coração eu vou amar. Não, queridos, amor é decisão. Eu demonstro com atitudes. Porque o Senhor, Ele não veio só de palavras falando, eu amei o mundo. Não, Ele diz que Ele amou o mundo, mas que Ele entregou o seu Filho. É com atitudes, queridos. Percebe? É de dentro para fora. As duas primeiras esferas, o apóstolo Paulo fala já de coisas externas, que no primeiro momento pode sair daqui de dentro para fora. Mas o amor, queridos, só pode ser daqui de dentro para fora. O amor não fingido, o amor sincero. E nós precisamos buscar isso. Se você não tem tido esse amor, o Senhor pode te dar, queridos. O Senhor pode te dar amor, paixão por almas. Sempre em minha oração falo, Senhor, que o Senhor dê o mesmo amor que o Senhor tem por aqueles que estão lá no mundo. Que o Senhor dê esse amor no meu coração. Porque, queridos, eu vou ser bem sincero para você. Se você não tiver amor por vidas, você não vai evangelizar. Você não vai falar do Senhor. Porque isso não está dentro de você. Você não entende que o fato do amor de Deus ter te alcançado, isso consequentemente te leva a amar também outras vidas. Mas se você não tem, você pode pedir ao Senhor, Ele vai te dar. Mas a outra coisa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é também ser um exemplo na fé. E a fé aqui, queridos, é muito mais do que simplesmente crermos, é fé de fidelidade, compromisso mesmo com o Senhor. Não adianta simplesmente você falar, não, eu creio no Senhor. Você crê no Senhor? Creio. Mas você não tem fidelidade. Que fé é essa? O apóstolo Paulo diz para Timóteo, seja fiel. Tenha fidelidade. Seja um exemplo nisso. Fidelidade com as coisas do Senhor. Sabe? É priorizar mesmo. Sabe, porque muitas vezes, eu fui jovem, queridos, eu sei como que é. Muitas vezes nós não priorizamos as coisas do Senhor. Sabe, ter uma festinha lá, nós preferimos ir na festinha do que ir no ensaio da igreja. O ensaio. Não, queridos, fidelidade. Fidelidade, queridos, não é só da boca para fora, é o todo. O Senhor quer o todo de você, quer o seu todo, quer o seu culto racional, quer você fiel a Ele. É fidelidade. Fidelidade também é demonstrada com exemplos, queridos, demonstrada com obras. Porque quando Deus ele vai testar a fidelidade de Abraão, Ele pede algo assim terrível aos nossos olhos. Ele fala, você vai entregar o seu filho para mim. Vamos ver se é fiel mesmo. E a Bíblia diz que Abraão foi. E ele foi tão fiel, queridos, que ele levantou o seu punhal e ele foi para arrebentar mesmo. Não foi um negócio assim que... Não, ele foi fiel. Fidelidade. E quando ele foi para tirar a vida do seu filho, Deus fala para ele, Abraão, agora eu sei que tu és fiel. Fidelidade. Seja exemplo na sua fidelidade. Seja exemplo na tua fidelidade, igreja. O Senhor te convida para ser fiel a Ele.
é fiel no pouco, é fiel no muito, é fiel no seu bolso também, é fiel com suas coisas, querido. Tudo seja fiel, tenha fidelidade com o Senhor. Terceiro e último exemplo do qual o apóstolo Paulo ele chama Timóteo, para que as pessoas tivessem ele como um tipos, como alguém cujo pudesse replicar essas características a outros, cujas pessoas pudessem olhar e querer ser igual, querer imitar, é ser o exemplo na pureza. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é agneia, que significa castidade. Olha que interessante a palavra que o apóstolo Paulo diz para ele ser exemplo. Ser exemplo na castidade. Castidade aqui, queridos, não é somente relacionada a impurezas sexuais. Porque Timóteo ele não era casado. Ele poderia sim estar sujeito às paixões sexuais. Vivendo num mundo de promiscuidade, onde cada vez mais cedo os nossos jovens, as nossas crianças estão se entregando à vida sexual. Mas não era somente isso que o apóstolo Paulo estava querendo, que ele fosse o exemplo. Mas que em tudo que lhe conferisse, que ele fosse íntegro, que ele fosse puro. Porque castidade é isso, é pureza, é integridade. Então não é somente falando de paixões sexuais, porque eu sei que para nós, as pessoas que são jovens e são solteiras, é uma dificuldade muito grande. É uma carência, sabe? O povo está com os hormônios, a flor da pele, mas o apóstolo Paulo nos convida nessa noite a muito mais do que ser santos nisso. É nós sermos santos, íntegros e retos com as coisas do Senhor. Chega de levar de qualquer jeito. Chega de fazer de qualquer forma. É para o Senhor. O Senhor vê o meu coração. O Senhor não é cardiologista não, irmão. O Senhor quer coisa séria de você. Ele quer pureza naquilo que você está fazendo. Ele quer integridade. Ele quer que você seja um exemplo nisso. Ele nos convoca nessa noite, que nós sejamos um exemplo no zelo, nas coisas corretas do Senhor. Não é de qualquer jeito. E Ele nos convida a ser um exemplo nisso. Paulo orienta ele, seja um exemplo na santidade. Porque só assim então a sua liderança vai ser um motivo também de autoridade. Eles vão olhar e vão falar, não, Timóteo é um camarada que a fala dele é uma fala diferente. O seu comportamento é de fato de cristão. Não porque ele vem para a igreja, levanta a mão, adora, chora na presença do Senhor. Não, porque no dia a dia, quando ele não está dentro da igreja, quando ele não está perto do pastor, o seu comportamento é diferente. Ele age de uma forma diferente. Porque o seu amor para com as pessoas, o seu amor para com a obra do Senhor é um exemplo. Ele ama de fato intensamente aquilo que ele está fazendo. Você deve amar. Ele tem zelo pela doutrina do Senhor. Ele tem zelo por aquilo que ele foi instruído pelo apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça, que é o evangelho que salva, que liberta e que transforma. E nós devemos ser esse exemplo de santidade, queridos. E a santidade, o compromisso, a pureza independe da idade que você tem. Independente se você é mais novo, se você é mais velho. Nós vemos exemplos claros nas Escrituras de jovens que não se venderam, queridos. Quando nós vamos lá para o livro de Daniel, nós vamos ver jovens compromissados com a palavra do Senhor. O próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, que seus nomes judaicos eu praticamente quase não lembro, esses não são os nomes verdadeiros dele, mas há um decreto que sai do rei, que quem não se curvasse a sua imagem iria para a fornalha de fogo. E eles eram os jovens, queridos. Eles estavam em terra estrangeira. Olha aqui, presta atenção nisso. Eles estavam num lugar onde não tinha ninguém, de certa forma, pastor ou líder olhando eles. Eles estavam numa terra estrangeira. Eles poderiam muito bem falar assim, pô, pega nada, não tem ninguém vendo, o pastor não está aqui, vou dar uma curvadinha de leve. Não, queridos, eles não negociam seus princípios. O que eu acho mais lindo é que o rei fala assim para eles, quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? E eles falam assim, rei, se Deus quiser me livrar ou não, não interessa.
O fato é que eu não vou me curvar. Olha que lindo isso, irmão. Eles não tinham tido nenhuma revelação. Deus não tinha usado ninguém para falar com eles. Filho, vai que eu sou contigo. Não. Ele simplesmente fala assim: se Deus quiser fazer alguma coisa, quiser me livrar, amém. Se não quiser, eu não vou me curvar e pronto, final. Porque eu não negocio os meus princípios. Percebe, queridos? Não é uma questão de idade. Porque muitos ali, de outras idades, talvez mais velhos, se prostraram. Mas a Bíblia diz que só eles não se prostraram. Jovens. E aí vocês conhecem a história. Sabe que o Senhor foi com eles e o Senhor livrou eles. Outro jovem, querido, que estava longe da sua família, longe da sua parentela, é o próprio José. José, queridos, tinha tudo para se revoltar contra Deus. Fala, não, agora estou aqui no Egito, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, queridos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi um exemplo. E que o Senhor era com ele, por isso ele foi bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Então percebe que ser santo, não negociar os princípios do Senhor é independente de idade, queridos. Não é porque você é jovem e o mundo diz assim, não, quem é jovem tem que curtir mesmo, tem que aproveitar a vida, tem que se entregar mesmo às paixões. Aí quem sabe quando for mais velho, aí você vem, não, é o agora. O Senhor quer compromisso de você agora. Ele quer a integridade de você agora. Não é o amanhã e nem depois, é o agora. E o nosso maior exemplo, o nosso Senhor, já com 12 anos de idade, já deixava os sábios da época de cabelo em pé. Quem é esse que fala com tanta autoridade? Então, queridos, ser exemplo independe de idade. Seja você um exemplo. E se nessa noite você não tem sido esse exemplo, se nessa noite, né, você olha e você vê as suas atitudes e fala, não, esse não tem sido eu. Não, meu falar é... Infelizmente eu ainda falo muita besteira, muito palavrão. O meu comportamento não condiz com de fato aquilo que eu acredito, com a fé cristã, não condiz. O meu amor então nem se fala. Meu Deus, eu quero é muito mais é que morram. A minha pureza com as coisas do Senhor e com a minha vida, com o meu corpo, não, eu me entrego, eu tenho relações sexuais, eu me prostituo, eu não levo a sério as coisas do Senhor, eu não tenho sido exemplo nisso, eu não tenho sido. E muitas vezes eu inclusive não falo do Senhor para os meus amigos, porque se eu falar eles vão dar risada na minha cara, porque eu não vivo isso. Eu me sentia assim, queridos. Época de escola era só o sangue do cordeiro. Primeiro que era bastante namorador, né? E segundo que eu não dava exemplo nenhum. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava jogando bola e irmão, você quer ver que se o camarada é crente, vai jogar bola com ele. E tá eu lá, pá, jogando em bola e, né, e filho do não sei o quê. Quando eu olho para trás, tá meu pai assim, do jeito que ele tá ali atrás ali, ó. Só aqui, ó. E eu não tinha coragem, queridos, de falar do Senhor. Como eu disse, eu me espelhava no meu pastor. Era o desejo do meu coração pregar o Evangelho. Mas eu sabia que do jeito que eu estava não teria como. Porque não tem como, queridos, se o seu exemplo não demonstra de fato aquilo que você crê, você não tem autoridade para falar do Senhor. As pessoas não vão te levar a sério. As pessoas vão olhar para você, não. Você, Felipe, quer falar de Jesus para mim? Para, né? Vão ser um exemplo, queridos. Eu quero te convocar nessa noite a fazer uma introspecção, a olhar para dentro de si, examinar a si mesmo e ver se você tem sido esse exemplo. Ver se as pessoas podem olhar para você e ver que você é diferente de fato. Se a sua presença muitas vezes constrange elas. Porque outrora, queridos, a minha presença não constrangia ninguém. Mas hoje, não, pela misericórdia do Senhor. Às vezes eu chego perto de determinadas pessoas lá no serviço, elas falam palavrão, elas opa, desculpa. Não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu deixo muito claro isso para eles.
Não sou santarrão. Quem me conhece sabe. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Mas é porque, queridos, o seu exemplo começa a constranger as pessoas. Porque você é diferente. Porque você nasceu de novo. Porque algo transformou dentro de você. E se você não tem sido isso, é porque você ainda não foi transformado. E essa mudança começa aqui, ó, no coração. É no coração, queridos. Então eu quero te convocar, nós orarmos nessa noite. Você se colocar de pé, para que nós possamos orar. Para que o Senhor de fato venha nos ajudar a ser exemplos. Para que as pessoas possam olhar para nós e desejar ser parecidas com a gente. Não porque nós somos bonitinhos ou melhores do que alguém, mas porque há a habitação do Espírito Santo em nós, nos movendo a andar em santidade, nos movendo a falar palavras que edificam, nos movendo a amar as pessoas independentemente daquilo que elas fazem para nós, a ser exemplo na nossa fidelidade, na nossa pureza. Então examine, fale para o Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, ó Senhor, assim como o Senhor Deus, ó Deus, inspirou o apóstolo Paulo a conclamar, a convocar a Timóteo a ser um exemplo, a ser um exemplo, Pai, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, a ser exemplo no amor não fingido, a ser exemplo na fidelidade, na pureza. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha sondar os nossos corações, Pai. Ó Deus, nós nos rasgamos diante da Tua presença, Pai. Deus, essa é a nossa condição. O Senhor sabe que muitas vezes nós não somos de fato exemplos dos quais o Senhor desejaria que a gente fosse. Muitas vezes, Senhor, a nossa palavra não tem condizido com aquilo que nós pregamos. Muitas vezes, Senhor, o nosso comportamento não tem sido aquilo por qual o Senhor nos chamou para ser, Pai. Mas, Deus, nós clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Há algo dentro de nós, Pai, que nós desejamos ser diferentes, Senhor. Desejamos ser mudados, Pai. Desejamos, Pai, de fato ser exemplos, Pai. Pessoas, Pai, das quais as outras vão olhar e vão dizer: eis ali um jovem abençoado, usado pelo Espírito Santo. Eis ali uma mulher cheia do Espírito Santo, da qual não há nenhum dolo, da qual não há nenhuma culpa. Um exemplo de mulher, um exemplo de esposa, um exemplo de filho. Tudo isso porque o Senhor transformou as nossas vidas, Senhor. E nós possamos, Pai, nessa noite sair daqui diferentes. Não da mesma maneira que a gente entrou. Que seja algo diferente, Pai. Que quando nós saímos dali, Pai, da rua, Pai, para a rua, que nós possamos, Pai, ser pessoas, Pai, que de fato são luz desse mundo, que de fato são sal dessa terra, Pai. Oh, Senhor, transforma as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a ser diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Para que nós possamos, Pai, ser parecidos com o Senhor, ser semelhantes à Tua imagem, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos parecidos com o Teu Filho, Jesus. Para que nós possamos andar em boas obras e fazer a diferença nesse mundo caído. Fazer a diferença, Pai, nessa geração, Pai, que está cada vez mais corrompida, pecaminosa, que está cada vez mais corrupta, Senhor. Queremos ser essa geração que vai influenciar essas vidas, Pai. Vai constranger elas, Pai, a ponto delas desejarem ser parecidas conosco. A ponto delas, ó Senhor, querer conhecer o Senhor, porque ela viu mudança em nossas vidas, ela viu que nós somos diferentes. Não porque somos melhores, mas porque a Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos transformou.
Por isso eu te peço nessa noite, Pai, muda a cada um de nós. Muda a cada jovem aqui presente, a cada pessoa aqui presente, Senhor, independente da idade, para que nós possamos ser exemplos. Exemplos de cristãos verdadeiros. Cristãos, Pai, que vão fazer a diferença nessa geração. Para louvor e honra do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.